Abra a Bíblia de vocês em Mateus 6. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de ler algo em Lucas 11, que tem a ver com Mateus 6. Diz, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus fez muitas coisas incríveis. Ele foi a figura mais notável da história. Eu passei os últimos 3 meses estudando sobre o Getsemane. E a única coisa que eu conseguia fazer quando ia ao escritório todos os dias era dizer, isso é incrível. É absolutamente incrível. Ele era incrível em tudo o que fazia. Ele caminhou sobre a água. Ele acalmou os mares. Ele ressuscitou os mortos. Ele enfrentou o inferno sem sequer levantar um dedo e o derrotou. Ele era absolutamente incrível. Mas o que eu acho incrível aqui é que os seus discípulos nunca foram até ele e pediram o seguinte, Senhor, nos ensine-nos a pregar. Senhor, ensine-nos a andar sobre a água. Senhor, ensine-nos a expulsar demônios. Quero dizer, quando eu quero saber alguma coisa, por exemplo, se eu quisesse saber como me tornar forte, eu não iria a um magrelo de 40 quilos para descobrir como ficar forte. Eu iria a um levantador de peso para descobrir como ficar forte. Se eu quisesse aprender a jogar basquete, eu não olharia no espelho. Eu ia falar com o Michael Jordan. Eu escolheria as pessoas que se destacaram em uma determinada área e elas seriam as únicas de quem eu buscaria conselho. Bem, olhando para Jesus, conhecendo todas as grandes coisas que ele fez, eu tentaria escolher o maior feito que ele realizou, e isso seria o que eu ia pedir a ele para me ensinar. E não é incrível que o que eles pediram para ele lhes ensinar foi a orar? Ninguém orou como ele. Ninguém orou como Jesus. Alguém já veio até você e falou, você não poderia me ensinar a orar? Como devo orar? Agora, vamos olhar para a oração com mais ênfase em Mateus 6. Ele diz no versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui vemos, em primeiro lugar, a psique perfeita, a maneira perfeita de se aproximar de Deus em oração. Pai Nosso. É incrível que uma multidão de rebeldes possa ser redimida ao ponto de poder chegar diante de Deus, diante de quem os serafins se curvam e o chamam de Pai. É absolutamente incrível. E assim podemos ir diante dele com segurança, com a sua força e graça. E ao mesmo tempo, o outro lado disso é reconhecer que o nosso Pai está no céu. Lembro-me de uma foto que foi tirada nos anos 60 ou possivelmente nos anos 50. Bem, quando John F. Kennedy estava no escritório e a foto foi tirada enquanto ele estava sentado em sua cadeira no salão oval atrás de sua mesa. Você pode notar através de sua mesa que o seu filho estava brincando na parte de baixo da abertura da mesa. Aí está o homem mais poderoso do mundo naquela época. E ainda assim, por esta criança ser o seu filho, ela está brincando em seus pés. Então, nós temos as duas coisas. Nós temos essa ideia de que eu sempre vou diante do meu Pai, lembrando que o meu Pai é o Senhor do céu, o Senhor da terra. E assim temos uma paz e um temor. Temos segurança e temores. Alguém me perguntou uma vez, como devo orar? Às vezes, é como uma noite um tanto tranquila e escura, com todas as estrelas brilhando, enquanto você olha pela janela. Às vezes é como uma brisa fresca, soprando pela sala. E às vezes é como se ajoelhar a 1 metro de distância de um tornado escala Fujita 5. É dessa forma
E às vezes, você precisa entender que quanto mais nos aproximamos desse Deus, mais maravilhoso e mais perigoso Ele se torna. Pai nosso que estás nos céus, qual é a primeira petição dele? Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Santificado seja o teu nome. Poderíamos dizer que este santificado seja o teu nome é um tanto poderoso? Poderíamos dizer que isso é único. Seja o teu nome. Pode não parecer tão bom para vocês, mas pensem nisso por um momento. A maioria das pessoas, quando pensam em Deus como sendo santo, pensam em Deus. Significa que Deus não tem pecado. Bem, Deus é sem pecado, mas esse não é o principal meio de santidade. Eu creio que Burkhoff expõe isso muito bem quando ele fala sobre uma santidade ética e a respeito de uma santidade majestosa. A palavra santo significa cortar. E significa cortar para ser separado, para ser único, para estar em uma categoria completa, em uma categoria completamente diferente. O que quer dizer que Deus é santo? Não há ninguém como o nosso Deus. Não é que Ele seja como nós, Ele é simplesmente o maior. Ele não é como nós. Todos nós, na criação, nos encaixamos perfeitamente em uma única categoria. Deus não está nessa categoria. Ele é completamente diferente. E tratar Deus como santo é reconhecê-lo em uma categoria singular, separado de todas as outras coisas, e mais elevado, mais alto e exaltado. O que significa quando ele diz, santificado seja o teu nome? Era o seu desejo que cada criatura no céu e na terra visse a Deus nessa outra categoria. Que eles estimassem a Deus como Deus se estima. Que eles o colocassem lá em seus próprios corações, acima de absolutamente tudo, sem lealdades concorrentes. Que é realmente o que é ser abençoado. O puro de coração significa, bem-aventurados aqueles que não têm lealdades concorrentes em seu coração. Santificado seja o teu nome. Eu tive um professor de grego que sempre dizia, você tem que olhar para dentro e para fora neste texto. Você não pode gritar, santificado seja o teu nome em todo o mundo, a menos que você grite primeiro, santificado seja o teu nome em mim. E não se trata apenas de guardar regras ou mandamentos, ou se vestir como um puritano, ou ficar parecido com o personagem do filme Orgulho e Preconceito. Não se trata de parecer conservador. É uma questão de coração. Você pode ser o homem mais arrojado. Você pode ser feroz como o mar. Você pode ser mais habilidoso na floresta do que em uma biblioteca. Mas se você conheceu Jesus Cristo, crucificado e ressurreto dentre os mortos, se Ele entrou no seu coração, então Ele se tornou uma paixão controladora. E essa é a chave para a santidade. Porque eu vou ser muito honesto com vocês até certo ponto. Eu creio que vocês poderiam dizer sobre mim que eu sou um pouco arrojado e profano. Eu não me importo com religião. Não gosto da maior parte. Mas a Cristo, crucificado e ressurreto dentre os mortos. E é Ele quem controla o coração. Tudo é para Ele, por causa de quem é Ele, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele vai fazer, que nos controla, que nos faz querê-lo, procurá-lo, fazer sua vontade e sermos agradáveis a Ele. Para sermos santos, se você começar com a moralidade, quando você falar sobre santidade, isso sempre conduzirá ao legalismo. Mas quando você começa com um relacionamento,
Quem é esse Deus? Como Ele é santo, belo, glorioso e digno. Como Ele conquistou o meu coração. Eu ouço em conferências como essa o tempo todo. Veja, filho, me dê o seu coração. Quando não possui o coração do seu filho, o Pai conquistou os nossos corações. E ao conquistar nossos corações, Ele controla o restante de nós. O que significa ser santo? É saber mais sobre quem Deus é e o que Deus fez por nós em Cristo. E isso cativa o nosso coração e nos faz amá-lo. E então todo o resto se encaixa. Nós não olhamos para o quão bem nós pontilhamos cada I e cruzamos cada T. Nós simplesmente olhamos para Ele. E a nossa regra é o amor a Deus e o amor aos homens. Fazemos tudo por esses dois grandes amores. Agora, quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, na terra, no céu, há algo que eu quero que vocês vejam. Isso é missionário. Não gosto de usar essa terminologia, mas é um bom termo para ser usado aqui. A sua paixão precisa ser que em todos os lugares deste globo, homens, mulheres e crianças estão separando Deus em seus corações para amá-lo, servi-lo e torná-lo conhecido. O nosso lema na Hot Cry, o nosso grande lema está em Malaquias 1:11, que o seu nome seja grande entre as nações, que o seu nome seja tratado como totalmente distinto entre as nações. Sabe, nós falamos a respeito, como o irmão Pollard havia mencionado o cowboy mecânico. Alguém que simplesmente não exerce mais o ministério, apenas sai por aí e pregam em conferências. Creio que ele estava falando de mim. Eu tinha compartilhado isso com ele. Você acha que colocar o seu nome em um site ou pregar em uma conferência significa algo para Deus? Este aqui é apenas um pequeno mundo. Mas há um vasto mundo fora da comunidade da escola, fora de todos os nossos acessos. E este é um momento como nenhum outro na história do mundo. As nações estão sendo movidas agora. A Europa foi alterada nos últimos meses e será alterada nos próximos, mais do que foi alterada pela Segunda Guerra Mundial. E você pode balançar a cabeça e dizer que está tudo ruim. Eu vejo uma oportunidade gloriosa de testemunhar as pessoas para tornar o Evangelho conhecido. Como era o coração do nosso Senhor, o que o conduziu, era isso que Ele desejava, que o nome de Deus fosse grande entre as nações. Ele desejava que as nações separassem o nome do Senhor e o colocassem em uma categoria muito acima de todas as outras coisas. E você e eu, ninguém nunca viveu em um tempo como este. Vejo tantas pessoas violando a sabedoria das Escrituras, falando sobre os bons velhos tempos. Nunca houve dias melhores para estar vivo. Jamais. Com comunicação, com mídia, com viagens, com habilidade. Como disse o Dr. Bick, tempo de divulgar, de dar a conhecer. É fenomenal a oportunidade que nos foi dada. No entanto, devemos trabalhar enquanto é dia até a noite, quando ninguém trabalha. Eu não sou um profeta ou filho de um profeta, mas eu não ficarei surpreso se eu passar os meus últimos dias na prisão. Mas até que a porta seja fechada, devo abrir esta vasta porta que foi dada a mim e ao restante da igreja. Olhe para a história, nunca houve um tempo como este. Não é um tempo para espíritos rígidos e mentes fechadas, corações gananciosos. É um tempo para homens que assumem responsabilidades. É um tempo para caráteres incorruptíveis. É hora dos homens que assumem riscos.
É um tempo para sair em nome do nosso Senhor e contemplar o seu nome, sendo enaltecido entre as nações. Irmãos, eu conheço um missionário que o irmão Pollard também conhece. Ele é um missionário batista reformado na Ásia, talvez um dos maiores missionários vivos hoje em dia. E eu não digo levianamente. Se ele voltar aos Estados Unidos e as pessoas lhe disserem: por que você não volta? Se você voltasse para os Estados Unidos, você teria determinada plataforma. Sua igreja seria gigantesca. Você é tão piedoso, você é um excelente expositor, você tem conhecimento de mundo. Ele responderia assim: por que eu voltaria para uma nação de o quê? 250, 300 milhões de pessoas? Se eu posso trabalhar em uma nação com 1,2 bilhões de pessoas. Achamos que se o seu nome for reconhecido aqui, você estará no topo da lista. Isso é absolutamente absurdo. Alguém perguntou ao Packer uma vez: quem é o maior pregador vivo? Ele respondeu: você não o conhece. Você não o conhece. Você não o conhece. Deve ser um homenzinho pregando para 6 pessoas em uma cabana. Vou concluir. Eu conhecia uma garota. Ela foi para casa para estar com o Senhor. Aproximadamente há 2 meses. Nós a chamamos de Sete. E posso dizer onde ela está agora, porque onde ela está agora, ninguém pode tocá-la. Ela era uma indonésia, nascida de uma família muçulmana. Ela conheceu o Senhor. Seus pais aprenderam. Então eles decidiram executá-la. Sua irmã, embora a odiasse por ter se convertido, não suportava o fato de ter sua irmã morta por seus pais. Então, uma noite, ela deixou a porta aberta. Ela escapou. Então, a mãe dela entrou em coma. E assim, na verdade, ela voltou para a família, sabendo que ela poderia ser morta porque ela queria ministrar. Ela queria cuidar da mãe. Então, eles basicamente a escravizaram. E assim, ela ficou lá no quarto com a mãe, que estava em coma, e ela só tinha permissão para comer. O quê? O que a mãe dela vomitava no chão. E ela viveu assim durante meses. Finalmente, alguns crentes que eu conheço conseguiram entrar lá. Eles a resgataram, fugiram com ela. Então ela foi com outra jovem até uma aldeia para pregar o evangelho lá. E por que ela foi sozinha com outra mulher? Porque havia uma Débora? Porque não havia homens corajosos o suficiente para entrar naquela aldeia. Eu fui visitá-la enquanto ela trabalhava naquela aldeia. Esta é uma vila onde você pode ser estuprada se você for uma mulher, se você não for muçulmana. No entanto, quando a vi sair de seu pequeno prédio de cimento ou lama que ela estava morando, notei que havia alguns jovens adolescentes, 19 ou 20, parados lá na calçada. E eu pensei que quando ela saísse, o que aconteceria? E quando ela saiu, eles a cumprimentaram e abaixaram a cabeça. E a trataram com honra. Ela passou. Então, ela e o outro obreiro disseram isso. Muitas vezes, quando estrangeiros vêm aqui, mentem para as pessoas sobre o porquê de estarem aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas descobrem por que realmente estão aqui, para pregar o evangelho. E eles os odeiam. Eles não confiam neles porque são mentirosos. Entramos na aldeia e dizemos a eles que somos cristãos. E eles ameaçaram nossas vidas. Eles podiam nos bater e derramar urina e lixo em nossas cabeças, tornar nossas vidas miseráveis. Mas se pudéssemos suportar e continuar caminhando com Cristo, eventualmente ganharíamos a honra deles. A propósito, nós respondemos: não, amigos. Não há grandes pregadores aqui hoje. Não comparado a isso. Eu poderia ficar aqui pelas próximas 12 horas e simplesmente ir passando pela lista de pequenos homens e mulheres que, se comessem em sua casa e estivessem comendo frango, simplesmente jogariam os ossos no chão. Eles não saberiam nada diferente. Tipo um pregador que viu uma luz na casa de um missionário, viu uma luz e disse: posso ter uma dessas? E assim o missionário deu-lhe uma tomada de luz, uma lâmpada e um cabo. Então o missionário foi visitar aquele homem algumas semanas depois.
E o homem disse, a luz não vai funcionar, eu simplesmente desliguei. Bem, não havia eletricidade na casa. Ele apenas pensou que iria funcionar. Quero dizer, que homenzinho primitivo, que vale mais ouro e glória do que 1000 de mim, por sua pregação e sua postura perante o Evangelho. Quero que percebam uma coisa. Nada. Nós não vivemos em um tempo onde podemos viver enclausurados. Não vivemos numa época em que devíamos nos enclausurar. Devemos habitar com Deus, devemos estar com Ele, devemos estudar a Sua Palavra, devemos nos deleitar no Evangelho, mas somente com este grande propósito de propagar o Evangelho no mundo, porque quero que vocês saibam de uma coisa, ninguém, nem os apóstolos, nem os puritanos, nem os reformadores, ninguém viveu em uma era como a nossa. Ninguém. Eu estava simplesmente argumentando com os irmãos aqui, há um país muçulmano, vocês não vão acreditar, e há um editor reformado lá que conseguiu permissão para publicar. Todas as coisas que estão acontecendo agora são surpreendentes. Poderíamos usar um bando de jovens realmente fortes para ir àqueles campos de refugiados ao redor do mundo e pregar o Evangelho. A porta se abrindo em todos os lugares, em todo lugar. A última coisa que gostaria de dizer é isso. Por favor, entenda o meu coração, eu serei objetivo. Vou falar com os jovens. Uma das coisas que eu acho que isso acontece no movimento homeschool, e eu ensino em casa e promovo o ensino em casa, mas homens jovens, criamos um bando de garotos que compram roupas de aventura em um catálogo. Sonham com espadas, dragões e cavalos. Compram brinquedos e leem livros. Mas eles são moles. Cara, você pode falar sobre homeschooling. Você ensina em casa, pai. Você é um pai que ensina em casa ou é casado com uma mãe que ensina em casa? Pegue os seus garotos. Deixe-me fazer uma pergunta, porque na escola pública as pessoas sempre dizem isso. Por que não mandar os meus filhos para a escola pública? Uma das razões é que eu ainda não quero que eles sejam criados por mulheres. Mas seus filhos estão sendo criados por uma mulher? Eles estão sendo criados por um homem? Eles conseguem fazer caligrafia? A minha pergunta é, eles são capazes de lutar? Há um mundo lá fora que é feio, ruim, que machuca, e é perverso. E você precisa ser resistente, feito um prego. Precisamos de homens jovens que vão ter joelhos feridos e também calos em suas mãos, que não vão brincar de super-herói. Eles não querem aventura. Eu quero simplesmente ir a algum lugar e morrer por Cristo. Os homens se envolvem mais na criação dos seus filhos. Os homens se envolvem mais em torná-los homens. E de novo, você não vai torná-los homens vestindo-os com roupa de super-herói, ou colocando botas em seus pés, ou colocando uma espada de plástico em suas mãos. Deixe-os ser criados perto de homens, agindo como um homem. Ensine-os a serem homens, ensine-os a serem soldados, ensine-os a aproveitar esta oportunidade para sair e fazer essas coisas que de muitas maneiras em todo o mundo as mulheres estão fazendo, porque não há homens corajosos o suficiente para fazê-lo. Esta é a hora. Tenham a mesma paixão do nosso Senhor. Como você interpreta a oração do Senhor? Eu interpreto dessa forma. Senhor, cura-me, prospere-me, dê-me uma vida de facilidades, faça isso. Seu nome será santificado da melhor maneira, seu reino virá da melhor maneira e a sua vontade será feita da melhor maneira. Ou, Senhor, me esmague, me quebranta, me moa como uma pólvora, deixe-me doente, me jogue em uma masmorra, torne a minha vida um verdadeiro inferno, se através disso
o seu nome for enaltecido de uma maneira maior, se o seu reino vier de uma maneira maior, e se sua vontade for feita de uma maneira maior, porque isso é tudo que importará quando tudo terminar. É tudo sobre o seu nome ser grande, não apenas entre as nações, mas nos céus.